de gravação foi encerrada. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão do CAF, período da tarde do dia 11 de agosto de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciane Yoshihara Arcanjo Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Podemos começar então com o item 37, conselheiro Camerano, Jardim de Infância Cantinho da Paz. Pois não. Então trago aqui o relatório e voto da decisão de piso, segunda turma da RJ, Juiz de Fora. Esse processo também é bem semelhante ao anterior. A mesma linha, ela teve o seu indeferimento da opção pelo simples, porque após a análise, a unidade de origem emitiu um relatório de diligência com a seguinte informação: senhor chefe, em atenção ao despacho da segunda turma da RJ, eu verifiquei a situação do contribuinte do sistema CIEF. Efetuadas as alocações dos pagamentos disponíveis aos seus débitos correspondentes, estão em aberto apenas o débito de código 0594-PA 24 de abril de 2012, relativo a Maed DAS. Conforme tela de folha 28, o saldo devedor de R$ 10,38 é decorrente do fato de o contribuinte ter recolhido o valor da multa sem o acréscimo dos juros de mora. Desse modo, estando isso, o débito em aberto, né? Todos aqueles débitos que ela tinha foram todos extintos, exceto esse aqui. De maneira que a DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade. Aqui no recurso voluntário, então ela disse lá que tinha recolhido o valor da multa sem os acréscimos de juros de mora, que ela disse aqui: é inacreditável, mas vou repetir, o valor é de R$ 10,38. Está no recurso voluntário. Muito bem, ela fala lá da questão, né, do DAF e tal, que todos os valores, mas que ficou faltando esse acréscimo aí, que é uma multa, aquela multa que aparece lá, saldo devedor, valor cheio, que induz a erro na linha do processo anterior. Contrariamente ao voto da decisão recorrida, entendo que a interessada cumpriu o que demandava o termo de deferimento à solicitação de opção à Simples Nacional, ou seja, a pronta regularização dos débitos. E se não foi integralmente, foi por questão daquela falha do termo lá, que eles colocam saldo devedor, valor cheio, e a empresa pagou, ainda mais tratando uma multa. Então, senhor presidente, é na mesma linha do processo anterior. Então eu cito aqui, tem um extrato denominado, inclusive tem um extrato denominado Simples Nacional, consulta histórica, que é postado aos autos, me parece ser de site oficial, as pendências fiscais, os débitos lá, encontram com a mesma denominação, saldo devedor. Então, quer dizer, mais uma indução a erro, né? Então, senhor presidente, no termo lá de débito, ela tinha 3 dezenas de multa de R$50 e uma de R$200, ela pagou todas. Ela pagou os valores de R$500, hora de 500 e hora de 200. Mas dependente dos desdobramentos posteriores, que o débito apontado como saldo devedor não era de 200 ou 50. Aqui eu devo ter me equivocado aqui, é 50 ou 500, depois eu vejo. Mas enfim, faltou os encargos legais apenas. É a mesma situação do anterior, ficou no montante de R$10,38. Inclusive foi feito um relatório de diligência lá e olha, como eu citei no relatório, ficou faltando aqui R$10,38. E a DRJ não teve indeferimento, né?
Então, inclusive, ela pagou esses R$10. Mas no prazo correto, ela fez o recolhimento lá de todas aquelas multas. Então, eu entendo que ela regularizou sim. Essa eventual falha e falta de acréscimo, como já coloquei em outros processos, isso não pode dar aso ao indeferimento da opção. Ela cumpriu sim, apesar de não ter feito integralmente, mas foi mais por uma falha mesmo na própria descrição do débito no ADR. Eu estou dando provimento ao recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano calendário 2016, senhor presidente. Esse é o voto. Senhor presidente, sumiu aqui. Presidente, você escutou? Escutei. Não, só tinha apagado a câmera. Então tá. Então esse é o voto, senhor presidente. Ok. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano calendário de 2016. O item 38 da pauta, recorrente Mote Soares, Serviço Limitado, a conselheira Luciana. Só abrir aqui. Esse caso é um ato declaratório de exclusão que ele se deu em razão de exercício de atividade vedada. No caso aqui, a atividade vedada era a intermediação de negócios, né, vedada em razão do CNAE que lhe foi atribuído, 66.193.02. Só que nesse caso, a fiscalização ela cuidou de trazer para os autos elementos robustos, né, de demonstração de que efetivamente a atividade praticada pela contribuinte ela era no sentido, né, da intermediação de negócios. Então, com base nesses elementos probatórios, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, né, manifestando-se aqui basicamente em relação aos argumentos que ela já havia apresentado na manifestação de inconformidade. O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele toma conhecimento, conforme decidido na origem, a atividade correspondente de instituições financeiras, qual seja correspondente bancário, se encontra bem definida na representação fiscal de folhas 2 e 4, onde vemos que a função é a preço. A interessada atua por conta de outrem, diligenciando propostas e pedidos, repassando às instituições contratantes, como no presente caso, haja vista que seu objeto social, dentre outras, consta da sua cláusula terceira do seu contrato social, justamente especificando essas atividades. Razão pela qual a DRJ concluiu haver sido demonstrada de forma cabal a verdadeira natureza operacional da interessada quanto à sua atuação como correspondente de instituições financeiras, correspondente bancário, desenvolvendo de maneira intrínseca a intermediação de negócios, como se demonstrou é vedada a permanência no Simples Nacional, tendo paralelamente sido ratificada a exclusão da interessada por esta forma de tributação do Simples, como se viu a partir da data da migração automática a partir do ano calendário de 2007. Isso porque, ao contrário das alegações da interessada, embora reconhecida sua condição de ser autônoma, como ela alega, a atividade econômica a que ela se dedica é, conforme a apuração da DRF de Divinópolis, é efetivamente a de correspondente bancário, cujo contrato de prestação de serviço se encontra as folhas 30 e 38, sendo disciplinada no artigo 2º da Resolução do Bacen, 3.954 de 2011, onde a atividade
econômica de correspondente de instituições financeiras, ou seja, de correspondente bancário, está sob código CNAE, que de início estava esculpida nessa resolução, né, com vigência até o mês de dezembro de 2011, no qual tal função fazia parte daquelas pertencentes ao elenco das impeditivas ao Simples Nacional. Ainda que a resolução supradita tenha revogado a resolução 94 de 29 de 2011, segundo o qual o CNAE atribuído a contribuinte deixou de ser considerado impeditivo, vedado, para ser concomitantemente impeditivo e permitido, no anexo 7 do Simples Nacional, é de se ver que nos autos não consta qualquer documento que ela deveria ter sido proposto pela interessada que viesse a preencher justamente esses requisitos supraditos, o que tornou a situação mais delicada perante a fiscalização, abrindo caminho para que as medidas pudessem ser adotadas contra as suas declarações formais de abertura. Quanto à mudança do impeditivo, anota-se que ela, pela sistemática do Simples Nacional, ela só poderia viger a partir do ano calendário seguinte a que foi efetivada a mudança, não sendo possível ao exercício questionado pela contribuinte, além do fato dela não demonstrar os outros elementos aqui que supririam a ambiguidade da escolha por ela feita. Assim, como observado pela DRJ em relação ao contrato de correspondente de folhas 30 e 38, é de se ver que a atividade não pode ser refutada pela interessada, ainda mais por conta do rol de documentos trazidos pela Divisão de Fiscalização de Divinópolis, juntados às folhas 39 e 60, onde ficou demonstrada a prestação de serviço de intermediação de negócios que se encontra descrita no artigo 8º da Resolução do Bacen, 3.954 de 2011, como uma das atividades desenvolvidas ao correspondente bancário. De modo que realmente, como entendido pela decisão recorrida, é fácil observar que tais serviços tidos por intermediação de negócios, tal qual o exercido pela recorrente e descrito em seu contrato social, eram vedados à opção pela sistemática do Simples Nacional. Dessa feita, né, como a interessada foi submetida a procedimento de fiscalização, no qual foi constatada a sua real atividade e atuação, encontra-se descrita no CNAE por ela mesma apresentado, né? Então não subsistem motivos aqui para que seja revisto o ato de exclusão, né? Quanto à impossibilidade da retroação de sua exclusão do Simples Nacional, a data de sua opção por essa sistemática de tributação, ou seja, julho de 2007, já que a interessada, quando da migração para o sistema Simples Nacional, fazia constar em seu CNAE também a atividade de cobrança de informações, de acordo com a pesquisa de folhas 517, ela é antagônica a que efetivamente por ela é desenvolvida, conforme descrito aqui no CNAE, representativo da atividade exercida no período de 2007, ao qual ela questiona a representação pelo ODS subsequentemente. Então, destarte as alegações apresentadas pela recorrente para elidir sua exclusão do Simples Nacional não lhe servem de ajuda, haja vista que o ato declaratório executivo questionado foi emitido em perfeita sintonia com a legislação aplicável, razão pela qual mantém a decisão recorrida por seus próprios e acertados fundamentos. É o voto, presidente. Muito bem. Alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Presidente, eu vou acompanhar, só quero fazer uma ressalva aí para o voto, para a relatora acrescentar. No recurso, ele defende que mesmo a atividade de correspondente bancário pode ser optante do Simples,
desde que ele se limite a fazer apenas o recebimento e encaminhamento dos pedidos, tá? Que ele de fato não intermedia, tanto que ele cita duas soluções de consulta aqui no recurso dele, a 73 e a 32, que são no mesmo sentido. Eu só sugeriria aí que enfrentasse mais diretamente isso, para não ser objeto de eventuais embargos, né? Porque de fato a documentação, a meu ver, resta claro que não é uma simples encaminhamento de documento, ele participa ativamente, tanto que os profissionais dele têm que ser treinados, etc. Dê uma olhada no contrato. Então seria só enfrentar esse ponto aqui, né? Primeiro, que a solução de consulta é específica e não se adequa ao caso concreto, porque eu não vi enfrentamento direto às soluções de consulta. Basicamente é tudo que ele alega no recurso. Então, assim, só essa observação e acompanha a relatora. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Nelson. Presidente, voto para a relatora. Doutora Letícia. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Também acompanho a relatora, presidente. Também acompanho a relatora. Então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Gente, são 11h58. Nós vamos encerrar aqui agora, tá? Porque o Marco Antônio tem que sair na hora do almoço. E retornamos às 2h, ok? Ok. Eu vou pedir ao Marco Antônio e ao Carlos André que parem a gravação, então, por favor.